Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Alejandro de Freitas e nossas aulas têm acessibilidade em Libras, com a intérprete Naíma. E o nosso tema de hoje é Regionalização Brasileira, conteúdo importante para os alunos do ensino médio e para você que está se preparando para o Enem. Então aqui nós temos regionalização brasileira, o conteúdo justamente esse, e a habilidade compreender o que é regionalização, estabelecidos aspectos políticos e socioeconômicos. Lembrando que a regionalização, o que ela é? É um dos principais conceitos da geografia, tá? E essa regionalização, você vai agrupar os espaços de acordo com características semelhantes. Então eu vou ter um espaço e eu vou analisá-lo, tá? De acordo com algum tipo de aspecto. Então eu posso analisar de acordo com o aspecto político, com o aspecto histórico, cultural e até mesmo aspectos naturais. Tá? O clima, o relevo, a vegetação são exemplos que eu posso trazer para fazer a regionalização de um território. Bem, a nossa regionalização hoje é a regionalização brasileira. A principal regionalização do Brasil é a chamada macro-região do Brasil, ou macro-regiões brasileiras. Tá? Essa macro-região, né, esse tipo de regionalização, ela é estabelecida pelo IBGE. Lembrando que não é a única, tá? O próprio IBGE ele vai regionalizar de outras formas, inclusive para nós aí, né, do ensino médio e também para quem vai prestar aí o Enem, tem uma outra forma de regionalização também, que é a geoeconômica, que também é bastante utilizada, que tem as suas diferenças da que a gente vai ver hoje. Qual que a gente vai ver hoje? Macro-regionalização brasileira. Tá? Então, nessa regionalização, nós temos vários aspectos sendo analisados, principalmente o aspecto histórico, cultural, político e econômico. Tá? Então, a gente tem aqui nessa regionalização, a primeira coisa, o aspecto histórico sendo analisado. Então, para a gente entender a regionalização do Brasil, né, a partir dessas macro-regiões, que são as mais a mais utilizada, são as mais conhecidas, que são aí a região norte, nordeste, região sul, sudeste e centro-oeste. Então, uma divisão em 5 regiões, tá? Uma regionalização em 5 regiões diferentes, com aspectos históricos, aspectos econômicos e aspectos culturais diferentes. Então, aqui trazendo um aspecto histórico. Então, a gente tem esse aspecto, trazendo aqui na história, a colonização brasileira. Então, essa colonização, nós temos o território brasileiro sendo regionalizado, sendo com um termo aí que é muito utilizado, que é a descoberta do território brasileiro. Tá? Lembrando que essa descoberta é um termo errado. Tá? Por que errado? Lembrando que a gente fala da chegada dos portugueses. E aí a gente fala, a colonização brasileira começa quando? A gente tem a chegada desses portugueses em abril de 1500. Porém, existe lá o chamado Tratado de Tordesilhas, que ele é mais antigo. Então, quem chegou primeiro no território americano? Os espanhóis. Só que Portugal, né, tinha ali, cobrava da Espanha algumas dívidas. E aí a Espanha, como tinha chegado no continente americano, eles fizeram um acordo. Então foram lá, traçaram essa linha, né, do meridiano de Tordesilhas. A partir desse meridiano nós temos o que seria aqui, ó, a direita do mapa seria território, a partir do meridiano de Tordesilhas, território português. E a esquerda aqui, né, ao oeste, nós seríamos propriedade dos espanhóis, tá? Então, de cá, portugueses, de cá, espanhóis. E aí, nós temos esse tratado sendo realizado no ano de 1496. Então, nós temos aí, alguns anos antes, né, da dita descoberta do Brasil, nós já tínhamos aqui espanhóis e portugueses no nosso território, tá? Fora os nativos brasileiros, tá? Que já ocupavam esse território. Então, nós temos aqui a vinda desses portugueses. Por que eles vieram? Primeiro porque ganharam território aí como pagamento de dívidas espanholas, tá? Então, nesse pagamento, eles vieram para o território e aí vinham aqui, né, de forma mais esporádica e começam a acontecer também invasões a esse território. Então, pessoas de outros países vêm ao território brasileiro também, tá? Para evitar isso, eles pensam, se a gente ocupar esse espaço, a gente vai evitar, então, né, essas invasões. E o que eles fazem? Eles trazem mais portugueses para cá.
tá? Então, descobrindo aí uma forma de extrativismo no território brasileiro, realizando um extrativismo no território brasileiro. Qual era o principal produto desse extrativismo? Esse extrativismo era feito aí, o principal produto, pau-brasil. Tá? Então, descobriram que, além de ser uma boa madeira, eles poderiam utilizar tanto a casca dessa árvore, como também as sementes, para poder fazer tintura para tecidos. Então, fazendo aí o mercantilismo. Tá? Então, a colônia brasileira sendo utilizada aqui com essa matéria-prima, né, principal, o pau-brasil. Bem, basicamente, os primeiros 30 anos, né, a gente vai ter esse extrativismo com a primeira atividade econômica no território brasileiro. Bem, o extrativismo aqui, ele vai fazer uma ocupação, porém, os portugueses eles ficam vindo e voltando, né, no território brasileiro para o território europeu. Então, nesse vai e volta, o que continuava acontecendo? Invasões ao território brasileiro. Então, outros países também vinham ao território brasileiro e exploravam o nosso território, os nossos recursos naturais. Então, eles criaram uma outra forma para poder garantir a soberania portuguesa sobre esse território brasileiro. Como que eles fizeram isso? A partir do Tratado de Tordesilhas, eles vão criar as chamadas capitanias hereditárias. Então, essas capitanias hereditárias, a gente vai ter aqui a divisão do território brasileiro em grandes lotes. Cada grande lote, ele vai ter aí um chamado donatário, ou seja, uma pessoa de confiança do rei de Portugal que pudesse tomar conta desse território e fazer com que esse território fosse produtivo. Tá? Então, esses territórios aqui, a gente vai ver a chamada capitania hereditária funcionando. E por que hereditária? Porque a posse desse grande lote passava de pai para filho, ou seja, permanecia em uma mesma família. Tá? E aí a gente tem aqui um outro mapa mostrando com maior clareza as capitanias hereditárias, inclusive com seus nomes. Quais são os nomes importantes para nós aqui? Aqui a gente vai ter dois nomes importantes. Por que eles são mais importantes do que os demais? Porque são as duas únicas capitanias que vão dar certo. Tá? Então, as capitanias hereditárias aqui, elas têm um clima, uma vegetação muito diferente do que os portugueses estavam acostumados. E apenas os donatários de Pernambuco e São Vicente, estão marcados aqui, Pernambuco e São Vicente, apenas essas duas capitanias é que funcionaram. Por que apenas elas que deram certo? Porque os donatários dali, eles já possuíam terras também nas chamadas Ilhas Canárias. Tá? Nas Ilhas Canárias, então, eles já faziam uma produção da cana-de-açúcar. Tá? Então, como o clima do território brasileiro era semelhante ao clima das Ilhas Canárias, então nós teremos esses donatários aproveitando, né, esse mesmo modelo de produção que eles realizavam lá, trazendo o mesmo modelo para cá. Tá? Então, funcionava justamente por isso, pela experiência desses donatários. Tá? Então, Pernambuco e São Vicente deram certo por conta desse modelo. Qual era o modelo de produção? O modelo de produção que a gente conhece como engenho. Tá? Então, o engenho, que era dividido lá em três partes, né? A gente vai ter a casa grande, o engenho propriamente dito e a senzala. Lembrando que aí a mão de obra tentaram muitas vezes utilizar o índio, né, o nativo brasileiro, como mão de obra escrava. Não funcionou, até porque não tinha o hábito, né, não era cultural a escravidão no território brasileiro. Então, os índios eles preferiam lutar, os índios brasileiros, né, preferiam lutar até a morte do que se render e se escravizar. Tá? Então, muitos deles lutavam e acabavam, logicamente, por nós termos aí no território português um avanço bélico, militar, maior do que no território brasileiro, onde as guerras não eram frequentes, não eram comuns, nós temos aí então essa população fazendo a guerra, porém morrendo, por não ter se desenvolvido militarmente ou de forma bélica. Tá? Então nós temos a morte desses índios, tá? O genocídio mesmo dessas raças. E nós teremos aí a grande ideia para o funcionamento econômico, claro, a grande ideia ali dos donatários de Pernambuco e São Vicente de trazer escravos de onde eles estavam. Então, lá no continente africano, onde eles já estavam, eles começam a perceber que, por conta de uma questão cultural, era mais fácil escravizar
o africano do que escravizar o índio. Tá? Então, traziam esses africanos para cá para poder escravizar e utilizá-lo como mão de obra, e é lógico, extremamente barata. Tá? Então, funcionaram com essa mão de obra escrava, tá? Tanto Pernambuco quanto São Vicente, e é claro que esse modelo dos engenhos vai ser seguido pelos outros donatários, e aí começa a ter o funcionamento também de outras capitanias. Tá? Além de produzir a cana-de-açúcar, o tempo vai passando e a gente vai tendo outras produções acontecendo. Então, a gente vai ver ali essa cana-de-açúcar, né, no litoral, e a gente vai ver aí a importância das missões e das bandeiras. O que são as missões e as bandeiras? As missões são missões jesuítas. Então, nós temos aí a participação da Igreja Católica no território brasileiro. Qual era essa influência dos jesuítas? Qual era a intenção deles? De evangelizar, tá? De catequizar os nativos brasileiros. Porém, acaba que com essa catequese, nós temos aí a questão cultural. Tá? Então, o índio ele acaba deixando de lado a sua cultura para ser inserido em uma nova cultura. Tá? Então, o que a gente chama lá na sociologia de efeito latente. A intenção, evangelização, catequese, mas acaba facilitando também para os burgueses que vieram para cá. Tá? Então, facilitando no processo também de escravidão. Era a intenção deles, dos jesuítas? Não, mas acabaram auxiliando também nisso. Tá? E aí as bandeiras eram organizações, expedições que eram organizadas para buscar os escravos que estavam fugindo. Então, aqui no litoral, onde nós temos a escravidão acontecendo, esses escravos, quando conseguiam fugir, iam para o interior do território brasileiro. Ou seja, os sertões, tudo que era interior era chamado de sertão. Tá? Então, saíam do litoral em direção ao sertão. Então, os sertões brasileiros. Nessa saída, as bandeiras elas começam a se organizar, saindo do litoral para o interior. Nisso, eles começam a observar que, fora a questão de buscar os escravos, eles também observavam que tinham outras formas de economia e muitos acabaram fixando nesses territórios. Então, nós temos ali, na região Nordeste, criando uma nova economia, na região Centro-Oeste também uma nova economia e na região Sul nós temos também uma outra forma de economia. Tá? Então, nisso a gente vai ver a formação das chamadas ilhas econômicas. Então, lá no Nordeste, continua a produção de açúcar. Lá na região Sudeste, deixou um pouco de lado a produção da cana-de-açúcar para produzir café. Na região Norte, começa com a exploração das drogas do sertão, depois ela vai produzir o látex das seringueiras. No Centro-Oeste, primeiro, encontram bastante ouro no território. Esse ciclo ele é muito curto e logo passa para o ciclo da pecuária. E na região Sul, a pecuária sendo o mais forte dessa região. Então, nós temos aqui ilhas econômicas ou arquipélagos produtivos. Tá? Por que isso? Nós temos aqui 5 ilhas que têm uma economia diferenciada. E é claro que, por ficar isolados, eles formam aí uma cultura diferente. Então, todo esse processo histórico, ele vai criar culturas diferentes, tendo também uma economia diferente, originando para nós as 5 regiões brasileiras. A região Norte, de verde, região Nordeste, de azul, região Centro-Oeste, de rosa, região Sudeste, de vermelho e a região Sul, de amarelo. Então, temos aí a regionalização brasileira, certo? Então, nós encerramos por aqui. Até a próxima aula, um forte abraço. Lembrando que amanhã nós teremos aulas de Biologia e Língua Espanhola para os alunos da 3ª série, certinho? Tchau, tchau e até mais, gente.